Nós estamos hoje aqui com a participação da doutora Mônica Matias, ela que é advogada criminalista, com experiência sólida em processos penais e uma atuação destacada no Tribunal do Júri. Também ela atua como palestrante em temas como direito penal, gênero, sistema prisional, sempre buscando aí contribuir para uma sociedade mais consciente e justa e inclusiva. Não é isso, doutora Mônica? Muito obrigada. Mais uma vez agradeço aí o convite, cumprimento a todos. É um tema do momento, né, que chama muita atenção. Você fez aí uma associação muito interessante, Célio Brito, em relação aos dois, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, em situações nas quais eles estavam, né, sofrendo processos criminais, respondendo a ações penais. Eu pontuaria só o seguinte: o que a gente pode destacar de diferente, né, nesses dois casos aí? O Lula foi preso quando houve a condenação definitiva, né? Bolsonaro, a gente está vendo que não houve decretação de preventiva, no entanto, ele está sob monitoração eletrônica, foram aplicadas algumas medidas cautelares, né? Me parece que também o passaporte já havia sido apreendido lá atrás, e alguns defendem até que já seria cabível, inclusive, uma medida um pouco mais severa, né, da prisão preventiva. A gente precisaria entender, né, o que é a medida cautelar e o que é a pena já definitiva. Né? Então, assim, na verdade, essa medida do Bolsonaro aí, que foi tomada, ela visa acautelar o processo, ou seja, toda vez que o resultado da ação penal ela corre algum risco, vamos dizer, um exemplo, se o investigado, se o acusado está sendo, existe uma suspeita de que ele esteja coagindo testemunhas, que ele esteja tentando prejudicar o andamento normal do processo, pode ser aplicada uma medida cautelar para preservar, né, a aplicação da lei, para a gente garantir que, caso o resultado do processo seja a condenação, que essa condenação seja efetiva. Porque senão, nesse exemplo aí das testemunhas, se o acusado consegue coagir testemunhas e, de repente, a prova testemunhal não é produzida, você prejudica o andamento do processo. Então, em relação ao Bolsonaro, o que a gente tem hoje são medidas cautelares. Não temos uma condenação, né? A ação penal ela está na fase final. Nós teremos um julgamento que vai ser proferido não somente pelo ministro Alexandre de Moraes, mas por uma turma de ministros, né? Embora o ministro Alexandre de Moraes esteja na mira de pessoas que discordam, enfim, de apoiadores do ex-presidente, mas não será ele sozinho quem vai julgar o Bolsonaro. São outros ministros também. Então, a princípio, eu pontuaria essas diferenças, né? Hoje, o Bolsonaro está aí com essas medidas cautelares. E caso, né, se perceba que elas não são suficientes para preservar a ação penal, ele pode vir a ser preso antes mesmo da condenação. Se for proferida uma eventual condenação, né, nós não sabemos. Muito embora seja muito comum a gente observar na prática que durante ações penais medidas cautelares sejam impostas, não existe uma obrigatoriedade, mas isso é muito comum, extremamente comum. Eu acho até, ouso dizer, que é muito raro a gente acompanhar um processo penal que não tenham sido impostas cautelares. Só que eu acho que é importante que o ouvinte compreenda que essas cautelares, elas não foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes de forma por iniciativa dele. Houve iniciativa dos órgãos investigativos e parecer favorável da Procuradoria da República. Provavelmente, se não tivesse havido esse parecer favorável, né, essas medidas cautelares não teriam sido impostas, ou até, se tivessem sido impostas, a gente poderia questionar, criticar. Mas houve o parecer favorável, né, de quem está como titular da ação penal, que é a PGR.